Olá a todos, satisfação voltar a conversar com vocês. Eu tenho recebido alguns pedidos, algumas mensagens, para me explicar como ocorre a influência do dólar na economia, o aumento do dólar na economia e como isso reflete no bolso das pessoas. Bom, é importante lembrar o seguinte, que o impacto da alta, da elevação do dólar, ele pode atingir a economia e o nosso bolso de várias formas. E nesse cenário é importante lembrar que alguns ganham e alguns vão perder. As empresas exportadoras, por exemplo, elas tendem a aumentar os seus ganhos, porque elas estão vendendo numa moeda mais fraca e recebendo uma moeda mais forte. E isso impacta nos seus caixas internamente. E do outro lado, quando você tem esse tipo de estímulo, você também aumenta a competitividade no mercado internacional, porque as empresas, motivadas pela perspectiva de lucros maiores, elas vão disputar os espaços que existem no mercado internacional. Do outro lado, as empresas nacionais voltadas para o mercado interno, ou seja, as empresas voltadas para o mercado interno, elas também podem lucrar com a redução da competição dos produtos internacionais, e isso vai impactar positivamente nos seus caixas. Em relação ao mercado de turismo, as viagens internacionais elas vão ficar mais caras e, de outro lado, os roteiros nacionais vão se tornar muito mais atrativos. Então, as pessoas vão deixar de fazer viagens internacionais porque, consequentemente, vão gastar em moeda forte e vão poder, digamos assim, mudar as suas expectativas de viagem para roteiros nacionais. Então, esse cenário também, de certa forma, acaba sendo benéfico, no caso do turismo, para as empresas nacionais. Do outro lado, é importante lembrar que as empresas que usam insumos, matérias-primas importadas, bem como aquelas que têm dívidas em dólar, essas serão fortemente afetadas. Esse cenário de elevação, aumento do valor do dólar, num cenário como esse tipo de empresa vão ser bastante prejudicados. Do ponto de vista pessoal, o impacto do aumento do dólar também, ele é muito significativo para aquelas pessoas que têm cartão internacional, que já gastaram ou vão gastar em viagens internacionais e também em intercâmbios. Então, essas pessoas vão ser prejudicadas. E nesse cenário, certamente, muitas delas vão ter que rever os seus planos, adiar os seus planos, porque certamente o impacto disso nos seus bolsos vão ser significativos. Então, em síntese, o que eu poderia reforçar? Quando nós falamos de variação, repasse de variação para os preços e para a inflação, isso tem uma explicação simples, porque compras e bens e insumos em dólar, consequentemente, ele vai produzir a elevação de preço e impactar na inflação. Então, se você, por exemplo, pegar a indústria automobilística e verificar se essa indústria está importando determinados bens, insumos, para poder produzir o seu bem final, ou seja, um automóvel, ou um caminhão, ou assim por diante, é claro que essa empresa vai acabar repassando isso para os preços. Então, muitas vezes é comum você ver o preço de um determinado automóvel num determinado momento e voltar 6 meses depois e verificar que ele
teve um aumento aí de 10, 15, 20%. Isso está relacionado a essa questão da variação cambial, né? Então, nesse cenário, um setor também que é muito afetado é o setor farmacêutico, que também trabalha muito com insumos importados, né? Com relação ao reajuste, né, dos produtos nacionais, isso também tem uma explicação, né? Quer dizer, os produtores, como eu disse, de uma maneira racional, eles vão preferir exportar com a moeda mais cara, né, com o dólar mais elevado, porque, consequentemente, quando esse dólar ingressar no Brasil, eles vão converter para reais, isso vai dar um impacto positivo nos seus balanços, né? Outra questão é essa questão do aumento, né, de competitividade nas exportações. Como eu disse, você, na medida que tem estímulos, você acaba aumentando, né? Se você tem esse estímulo de ter um aumento no valor do dólar, né, e poder depois, quando receber essa moeda, trocar em reais e aumentar o seu caixa, você vai buscar ocupar espaço no mercado internacional, né, para aumentar as suas exportações. Eu disse da questão do encarecimento, né, das viagens ao exterior. Como eu disse, esse é um impacto imediato. Você tem outra questão, que é os efeitos no crescimento econômico, né? Esse é talvez a questão que mais preocupa, né, os economistas, todos nós que atuamos nessa área, porque diante de um cenário como esse, é muito importante se desenvolver esforço e adotar medidas, de um lado, né, para conter a inflação, e do outro lado, evitar o aumento do risco Brasil, né? Isso é fundamental, é importante, porque se essas duas coisas, como elas são coisas que caminham junto, isso vai fomentar ou estimular a fuga de capitais, né, o desinteresse dos investidores externos de virem para o Brasil, né? Com relação a esse cenário, eu diria para vocês que cabe ao Banco Central, nesse cenário, quando nós estamos falando de aumento de dólar, controle de inflação, cabe ao Banco Central atuar de maneira consistente para evitar distorções no mercado, né? Aí ele tem que entrar comprando ou vendendo dólar, usando as reservas internacionais e assim por diante, para evitar que essa fase, né, de aumento do dólar, ela impacte e produza efeitos negativos sobre o crescimento econômico. É fundamental lembrar que no Brasil, o Banco Central brasileiro, ele usa, né, ele está apoiado, a economia brasileira está apoiada naquilo que nós chamamos de tripé macroeconômico, que é o câmbio flutuante, né, o cumprimento das regras fiscais e esse estabelecimento das metas de inflação. Esse tripé macroeconômico ele é fundamental para efetivamente enfrentar esses problemas, né, que nós descrevemos. Então fica aí essas explicações de maneira muito sintetizada para que você entenda o impacto, né, do dólar, do aumento do dólar, tanto na economia como nas nossas vidas, né, nos nossos bolsos. Então fica aí o meu abraço e até a próxima.